A paz do Senhor Jesus a todos neste momento, a qual o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui começando uma série de estudos sobre as obras da carne. E hoje estaremos falando sobre a prostituição. Muitos, ao ouvirem falar da prostituição, imaginam somente a prostituição sexual, aonde as pessoas se vendem o sexo, né? Mas aqui nós vamos falar também quando uma pessoa ela serve a Deus e se torna infiel ao Senhor. E nós vemos muito isso acontecendo com o povo de Deus. Muitos vivem uma vida desregrada. Muitos, até mesmo, elas começam a viver de uma forma a qual elas acham que estão servindo a Deus e podem andar de qualquer maneira. E isso é um grande engano, porque o Senhor nos chamou para andarmos num caminho santo. E aí, quando Ele nos chama, que Ele nos resgata do mundo, Ele diz claramente, sede santo como eu sou santo. Mas muitos estão realmente na casa do Senhor e estão vivendo uma vida dupla. Aquela vida onde muitas das vezes no nosso palavreado brasileiro nós dizemos que estão em cima do muro. Nem vivem para Deus, nem vivem para o mundo. Eles ficam em cima do muro, não sabem o que querem. E nós precisamos estar atentos sobre isso, porque o inimigo tem cegado a muitos. Porque antes, quando o povo de Israel, eles viviam caminhando no deserto, que o Senhor dizia para que eles não se misturassem com os povos que os rodeavam. Muitas das vezes, eles desobedeciam a Deus e iam e começavam a se prostituir espiritualmente. Se juntavam com aquele povo que estava ao redor, a qual o Senhor dizia que não era para se juntarem a eles, e começavam a fazer sacrifício aos seus deuses, faziam sacrifícios a Baal, faziam a Astarote e praticavam atos abomináveis. A ponto de nós vermos Deus falar lá em Jeremias que ele estava dando a carta de divórcio ao povo de Deus. Estava abandonando, estava quebrando a aliança, estava deixando o seu povo para que viessem ser destruídos pelos seus próprios amantes. E nós vemos ali em Ezequiel, quando Deus, ele fala da prostituição tão grande do povo de Deus, que deixaram de adorar a Deus e foram fazer sacrifícios, foram oferecer oferendas debaixo de todas as árvores frondosas. E a prostituição espiritual daquele povo era tão grande que eles começaram até mesmo sacrificar os seus próprios filhos aos demônios.
Ah, mas aí é sacrifício, aí não é prostituição. Claro que é. Porque a própria palavra do Senhor, ele nos diz que quando o homem se junta a uma mulher sexualmente, ele torna-se uma só carne com aquela mulher. Então, estamos falando na área espiritual. E quando o povo de Deus deixava Deus e ia servir a outros deuses, aí ia fazer sacrifícios a outros deuses, o pecado era tão grande a ponto de se tornarem prostitutos que faziam com que eles pensavam que as relações sexuais fariam com que as terras produzissem boas colheitas e que os animais tivessem muitas crias. Então, quando eles se juntavam, deixavam de obedecer a Deus e se juntava com os povos que não eram cristãos. Eles estavam numa prostituição espiritual. E hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque o engano está sobre a face da terra. E se nós não meditarmos com grande veemência na palavra do Senhor, nós seremos enganados. E por que é que estamos falando de uma prostituição espiritual? Porque nós somos um povo espiritual. Existe sim a prostituição carnal, existe a prostituição daquela mulher que tem seu esposo e trai seu esposo, mas só que eu quero mostrar a vocês que aqueles que abandonam a Deus, praticam adoração a outros deuses, têm um coração voltado para o engano, estão vivendo as obras da carne. E como nós estamos falando da prostituição, é necessário que venhamos realmente reconhecer que lá em Ezequiel, o próprio Deus chamava aquele povo de adúlteros. Uma pessoa adúltera, ela trai. E a prostituição está ligada à infidelidade. E quando você se torna infiel a Deus, Deus considera a pessoa como se ela estivesse prostituindo espiritualmente. E nós precisamos tomar cuidado, porque vivemos nos dias de grandes enganos sobre a face da terra. Vivemos nos dias onde as pessoas não têm mais zelo das obras de Deus, não têm mais cuidado do nome de Deus, de zelar. Quando o Senhor deu os mandamentos ali para Moisés, uma das leis ali era para que não pronunciasse o nome de Deus em vão. E hoje existe um descaso tão grande no meio evangélico que o nome de Deus perdeu o valor. Nós vemos falsos profetas fazendo prostituição do evangelho. Nós vemos caso também de pessoas
que andam com a palavra de Deus na mão, mas o coração está voltado, o coração carnal mesmo, voltado para o engano. Homens que são ministros da palavra do Senhor, que estão na igreja, mas o seu coração está cheio de adultério, está cheio de engano, está cheio de pensamento sexual. Um dia eu estava conversando com um senhor, ele tem em torno de uns 80 anos, e ele dizia que ele não conseguia ficar na igreja. Ele era crente, tinha sido crente, batizado, mas quando ele estava no altar do Senhor, ele não conseguia olhar para as irmãs se não tivesse um desejo sexual. E eu te chamo neste momento para que você venha refletir sobre isso. Que a própria palavra do Senhor nos diz, o próprio Jesus Cristo nos diz, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque o pecado tem assolado realmente a terra, e as pessoas estão andando de qualquer maneira na presença do Senhor. Por isso o Senhor Jesus, ele diz assim: se o teu olho te escandalizar, arranca o teu olho. É melhor entrares cego no reino de Deus do que seres lançado no inferno com os dois olhos. É preciso despertar. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E nós temos que aproveitar agora, enquanto nós temos a palavra do Senhor, para que venha nos orientar, nos ensinar, e nós venhamos meditar nela de dia e de noite. Sim, é a nossa obrigação. Porque o que mais nós temos visto dentro da casa do Senhor é a prostituição. Pastores com a Bíblia na mão, com as suas esposas do lado, mas cobiçando as irmãs. Estão ali sorrindo, falando de Deus, mas o coração está cheio de adultério. Esses são os verdadeiros prostitutos na obra de Deus. Não faz muito tempo, nós tivemos alguém postando no nosso grupo a foto de um pastor conhecido que, quando a esposa dele estava dormindo, ele estava mandando mensagens para a irmãzinha. Foi postado no nosso grupo, lá no grupo Missionária. E ali a gente vê a que ponto chega o coração da pessoa que quer caminhar com o nome de Deus nos seus lábios, mas o coração longe de Cristo. São pessoas que se prostituem, são prostitutos, que praticam a prostituição. Ah, mas não, missionária, a prostituição é uma coisa tão séria. Não tem nada a ver isso que você está falando. Tem muita coisa a ver, sim. O próprio Jesus, voltando falando dos pastores em geral, o próprio Jesus, ele diz assim, que se o homem olhar para uma mulher
e cobiçar no seu coração, já cometeu adultério. Imagina a pessoa esperar a sua esposa dormir e ficar mandando mensagens para irmãs da igreja, com cobiça, com desejos. Esses são os verdadeiros filhos do inferno. São os verdadeiros filhos do diabo. E nós temos que estar atentos. São pessoas que muitas das vezes têm aparência de santo, mas o coração está sujo, o coração tem prostituição, o coração tem engano, o coração tem só sujeira. E nós precisamos realmente estar atentos, porque estamos vivendo, está acontecendo isso, é cumprimento da Bíblia. É o cumprimento da palavra do Senhor. E o próprio Jesus, ele diz na sua palavra, aquilo que for, nada vai ficar oculto. Aquilo que for feito em oculto será dito no telhado. O Senhor não vai deixar o homem pisar no evangelho, na palavra dele e deixar em oculto. É preciso nós sabermos que existem homens que se dizem servos do Senhor, mas vivem na prostituição. Ele não precisa tocar na irmãzinha. O coração dele já está cheio de adultério. Ele se prostitui por si só. Ele almeja o desejo da carne e toma conta dele. Por isso, nós precisamos realmente estar atentos. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E precisamos saber pela própria palavra de Deus que os que praticam tais coisas jamais entrarão no reino de Deus. Aqueles que vivem na obra da carne, satisfazendo a obra da carne, não herdarão o reino de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz claramente. Aleluia, Jesus. Que o salário do pecado é a morte. É tempo realmente de nós nos colocarmos na presença do Senhor e pedir realmente que o Senhor nos abra os nossos olhos para que não venhamos ser enganados por pessoas imundas, por pastores perversos, por pastores que não respeitam a palavra de Deus, que estão em suas mãos. E que nós venhamos realmente compreender que a prostituição também, a prostituição espiritual, uma delas é a infidelidade a Deus. Essas pessoas não ficarão impunes diante de Deus. Deus
Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E precisamos realmente conhecer as obras da carne para que o Senhor venha nos libertar de pessoas imundas que vivem no engano, que vivem adorando, fazendo as obras de Satanás. Que você venha meditar nesta palavra. Que realmente Deus venha falar ao teu coração. Que realmente o Senhor seja luz na tua vida. E a palavra do Senhor seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe e que o Senhor te faça realmente uma árvore frutífera, mas árvore que produza frutos bons. Amém? Deus abençoe você.